Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole, investidora destemida, e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre investimentos para iniciantes, né? Algumas dicas aí. E o que pode acontecer é que tem um pouco de delay aí entre a minha fala e a imagem que vocês estão vendo, tá? Mas isso é por causa da internet, deu uma chuva aqui, ela tá um pouco assim, né, mais lenta. Mas vamos da forma aqui que a gente consegue e passar as coisas da melhor forma aí pra vocês, tá? Então, na sexta-feira a gente teve a live número 1 com a nossa destemida Luciana e ela introduziu um pouco aí para vocês, né, orçamento e planejamento pessoal. E agora eu vou estar dando continuidade aí, então, com algumas dicas, né, por onde começar, se eu preciso saber alguma coisa antes, ou, né, coisas sobre imposto de renda, se eu uso planilha, se eu uso app, né, tipo de perfil do investidor, né, algumas corretoras eu vou estar apresentando aqui para vocês, e como criar uma conta, na verdade elas são bem intuitivas, né, então vocês conseguem visualizar aí, acredito que a maioria das pessoas que nos acompanham já tem um conta, né, em diversas corretoras, mas a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou abrir aqui a minha apresentação aí de slide para vocês, tá? Que ela já está aqui. Muito bem. Então, a live número 2, investimentos para iniciantes, por onde começar, eu vou estar aqui com alguns pontos, né? E vou estar comentando com vocês sobre isso. Então, como começar? Após, né, iniciar a organizar as finanças da casa, né, que foi como a Lu comentou na live de sexta-feira, né, você vai ter criado a sua reserva de emergência de acordo então com o seu nível de empregabilidade, né, que, por exemplo, pode variar de 3 a 6 meses ou até mesmo um ano, né, que tinham comentado aí sobre os autônomos. E o que, antes de você efetivamente colocar dinheiro no mercado, você precisa estudar os diversos tipos de produtos que ele pode te oferecer, né? O mercado eu digo de maneira geral, né? Renda fixa como renda variável. E nas lives, as meninas vão estar apresentando para vocês mais para frente, né? Sobre os diversos produtos, dando uma pincelada assim para vocês conseguirem compreender. Então, vocês vão ter que ter um conhecimento prévio. Eu acredito que isso é fundamental porque para você ir adquirindo conhecimento e já colocando dinheiro no mercado, isso é uma coisa assim bem complicada e pode ser que o seu bolso não se agrade com isso, porque pode ser que você acredita que aquilo é alguma coisa boa, mas de repente não é. Aí você perdeu seu dinheiro, ou não tem nenhuma garantia, ou você não soube estudar o ativo, né, de forma adequada. Então, os estudos são fundamentais, né? Eu acredito assim que se eu tivesse feito alguns cursos no início, antes de começar a já de cara colocar dinheiro e ter tido uma paciência para poder compreender melhor como que funciona, eu teria me saído melhor do que algumas aí perrengues que eu passei, né? Principalmente no day trade. E então, né, assim a gente pode estar seguindo. Como começar? Para você iniciar, eu acredito que é interessante você ter uma organização para você anotar aí o que você vai estar fazendo, principalmente depois do imposto de renda. O imposto de renda você já precisa é, estudar depois que você conhecer os ativos. Porque assim, antes de você realizar qualquer operação, você já precisa saber como que você vai lidar aí com o leão, né? Porque eu até coloquei aí, quase me meti uma fria com isso, porque eu não estudei isso antes de começar e fiz uma declaração de imposto de renda anual quando eu nem precisava, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito e beleza, fiz assim.
Enviei a declaração, eu vi que tinha uma multinha ali embaixo, mas nem dei bola, né? A Carol aí tá rindo da minha cara, né? Mas tudo bem. Veio uma multinha ali, mas eu nem dei bola, né? Fingi que aquilo não era comigo. Beleza. Passou aí alguns meses, uns 6 meses mais ou menos. E aí eu recebi uma cartinha da Receita Federal aí dizendo que, né, eu não tinha feito o pagamento da multa, né, pelas declarações em atraso que eu tinha feito e eu precisaria pagar a multa ou estar retificando as declarações. Então, assim, o que daí aconteceu? Eu, na verdade, fiz a declaração anual, sendo que eu não precisaria ter feito a declaração anual. Eu estava ali fazendo day trade e eu só precisaria gerar DARFs, né, se no caso eu tivesse lucro, e ir anotando se tivesse prejuízo para fazer os abatimentos. Eu não precisava fazer a declaração anual, mas eu fiz porque eu não tinha conhecimento. Então, como vocês podem verificar aqui através da minha experiência, né, o conhecimento prévio do que você tem que fazer, e a gente tem aí um canal muito legal que é a Contadora da Bolsa, né, ela tem vários vídeos aí que vocês podem estar assistindo. O conhecimento prévio teria evitado isso que eu precisei passar, porque daí o que aconteceu? Eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Porque eu não tive lucro, nem paguei DARF, agora vou ter que pagar uma multa por declaração de renda anual, enfim. Aí o que aconteceu? Eu fui aqui na Receita Federal da minha cidade e por sorte a pessoa que me atendeu, ela foi muito compreensiva e ela também mexia com ativos do mercado financeiro e ela entendeu a minha situação e ela falou assim, poxa vida, então você faz assim, né, leva os seus, organiza esses documentos aqui que eu vou te passar, porque daí você vai ter que fazer um pedido, né, de cancelamento da declaração de ajuste anual. Isso foi em 2017. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei os documentos, todas as minhas notas de corretagem eram um prejuízo. Então, a Receita podia facilmente verificar que eu não tinha que estar declarando nada, porque eu não tive lucro nenhum. E isso também são outras pérolas aí do day trade, né? Quando você começa sem utilizar conta demo, enfim, ou sem ter um conhecimento de forma adequada sobre isso. E aí eu fiz o cancelamento da minha, né, declaração anual e deu tudo certo. Mas o que eu quero chegar no ponto com vocês nessa conversa? Tudo isso aconteceu comigo porque eu não tive conhecimento. Se eu tivesse conhecimento e tivesse estudado primeiro, ao invés de ter feito, isso não teria acontecido. E isso é uma coisa assim que várias pessoas falam, mas ao que parece assim, quando a gente entra no mercado financeiro, a gente está muito ansioso para, nossa, querer fazer tudo, fazer day trade, enfim, né, ganhar dinheiro no mercado e tudo indo assim, nossa, maravilhoso. Só que a gente não está preparado para realizar todas as coisas que são necessárias, né? Não tem todo esse conhecimento que você vai adquirindo com o passar do tempo, né? Essa fria aí que eu me meti na declaração de imposto de renda foi em 2017, desde lá então que eu estou no mercado financeiro. Eu acredito que agora eu sou uma investidora bem melhor do que eu era no início. Não foi assim totalmente de graça, né? Porque a gente acontece aí de perder um dinheiro, né? Mas se eu tivesse estudado e tido paciência primeiro, talvez eu não teria perdido tanto dinheiro como que foi o que aconteceu, né? E eu poderia ter investido de forma correta desde o início. Mas isso é um ponto, né, que a gente vai tratar agora. Ainda no início, temos aqui que estabelecer metas. Estabelecer metas é uma coisa, assim, parece fácil, né? Ah, você pensa quanto que você quer e tudo mais. Só que parece difícil a gente quantificar isso. Quando você pensa que meta que você quer ter, parece que não vem nada na sua mente, você não sabe, né? Então, assim, não tem problema você ter uma meta só, né? Ou ter várias metas de todos os tamanhos, a curto prazo, longo prazo. Eu tenho uma meta, a princípio eu tenho uma meta única. Eu tinha uma meta que era no ano que vem conseguir um dinheiro para minha pós-graduação. Essa meta eu consegui,
atingir até antes do que eu esperava. Mas essa era a minha meta de curto prazo, e a longo prazo eu tenho um único objetivo, que é a independência financeira. E nisso, a gente precisa saber quanto dinheiro que vai aportar, quanto dinheiro que você tem no início, qual é a taxa que você vai precisar estar aí utilizando para conseguir chegar no seu objetivo, e várias coisas nesse sentido. Só que quando a gente pensa, isso não é uma coisa estática. A nossa realidade vai mudando conforme o tempo, e as nossas metas também podem ser mudadas, conforme a nossa vida vai se alterando. Por exemplo, daqui a 5 anos eu tenho outro patamar de vida. Eu ganho bem mais do que hoje, sei lá, dobro, triplo, enfim. Consequentemente, eu vou conseguir alterar a minha meta, porque daí eu vou conseguir fazer mais aportes e não vou precisar de uma taxa tão alta para chegar no meu objetivo, que é a independência financeira e ter determinada renda no futuro. Mas tem pessoas que não têm a independência financeira aí como meta, né? Eles têm aí viagens, enfim, ter dinheiro para pagar as contas no início de ano, ou sei lá, conseguir pagar a escola dos filhos, né, a faculdade, enfim, ou deixar aí rendimento para eles desde o início, né? Porque tem muitos pais que têm essa preocupação de deixar algo para os seus filhos, né? E muitos deles estão escolhendo ações e fundos imobiliários que você consegue ter uma renda, e com essa renda você vai alimentando o próprio patrimônio do seu filho e reinvestindo as coisas e fazer a bola de neve crescer, certo? Então, apesar de todo mundo falar sobre metas, elas realmente são importantes. Por isso que todo mundo bate nessa tecla, porque as metas são fundamentais para te dar um incentivo para você conseguir caminhar, né? E o melhor é saber aonde que você quer chegar, porque não adianta você estar aí caminhando e não saber para onde que você quer ir, porque daí, sei lá, não tem destino, não tem nada, você não tem a satisfação de chegar no seu destino, né? Você pode começar com uma meta aí pequenininha, 6 meses, e aí dobrando a meta, como a gente fala, bateu a meta, dobra a meta, bateu de novo, dobra de novo, né? Então, é nesse sentido. Feito isso, feito as finanças, organizando as finanças da casa, como a Lu tinha comentado, tem vários apps aí que podem te auxiliar no início da sua jornada de investidor. Quando nós vamos criar conta na corretora, geralmente não, todas elas têm o perfil do investidor. É um questionário que você vai preencher para a corretora poder te disponibilizar produtos mais adequados de acordo com o seu perfil. Existem esses 3 perfis aí: conservador, moderado e agressivo, que vocês estão vendo aí na tela, mas ele não precisa ser necessariamente assim, seguido, Você tá aí fechado. Eu, por exemplo, eu coloco agressivo em tudo, mas não é que eu vou operar derivativos, day trade em ações alavancado, nada disso. Ou, por exemplo, fazer venda de ações, esse tipo de operação. Não, não é isso. Eu deixo o meu perfil agressivo porque eu quero verificar, analisar todos os produtos que a corretora pode me oferecer. Claro, eu não sou investidora qualificada e nem nada disso, Então, ela vai me disponibilizar os produtos que disponibiliza para todo mundo, Assim, não é indicado, por exemplo, que nem você, quem não tem, tempo de mercado, já ir logo pro arrojado. Porque, apesar das pessoas falarem, não, se a minha carteira derreter, eu tô tranquila. É fácil falar isso quando não está acontecendo, porque quem já operou day trade ou tem aí alguma experiência com day trade, sabe que enquanto que você está ganhando dinheiro é tranquilo. Mas agora, quando você vê que começa a ficar negativo,
a conta aí começa a estar menos, 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 ou até mesmo quebrar, né? Tem uma visão um pouco diferente. Então, no perfil conservador, aí a gente tem aquelas pessoas que não aceitam riscos, ou assim, risco mínimo, pouca variação, aí geralmente a gente indica renda fixa, tesouro direto, né? Para esse tipo de pessoa que já tem uma previsibilidade da sua rentabilidade e também em alguns investimentos, como LCI, LCA, por exemplo, os CDBs, tem aí a garantia do FGC, certo? O perfil moderado, ele é um perfil conservador, mas que aceita um pouco de risco, mas não para todo o patrimônio. Ele sabe aí que tem uma variação, renda variável, varia para cima e para baixo, né? Ele sabe aí que pode ter uma perda, pouca perda, mas sabe que pode acontecer, né? O investidor agressivo, arrojado, ele é classificado como aceita grandes perdas do seu patrimônio. Ele está ciente que pode acontecer alguma coisa contra sua operação e você ter, né, até mesmo quebrar a conta. Não está escrito isso, né? Claro, nos questionários das corretoras. Está escrito assim que se você, né, suporta assim grandes variações e está ciente dos riscos, né, para o seu patrimônio, sabe que pode ocorrer perdas significativas e realmente isso pode acontecer. Então isso serve, né, para, como eu já comentei, para as investidoras, para as corretoras apresentarem para vocês os produtos que elas têm disponíveis, né? Com o passar do tempo, vocês vão aí verificando que o perfil do investidor ele é mais para início de orientação, porque conforme vai passando a sua experiência do mercado e você vai conseguindo aí estudar as várias formas de investimento que tem, você vai conseguindo balancear, né, o que você tem. Eu tenho a minha reserva de emergência na renda fixa, tenho aí um valor investido em FII para eu ter uma renda mensal, que eu quero todo mês um dinheiro pegando na minha conta. E ações aí eu vou estar utilizando para alavancar meu patrimônio. Então aí você está mesclando, né, vários perfis, certo? Aqui temos um tópico bem interessante sobre corretora versus banco. Elas têm diferentes tipos de investimento e elas tomam riscos diferentes. Porque no banco, por exemplo, quando você deixa um dinheiro lá na poupança, no seu CDB, né, do banco mesmo, e o banco empresta dinheiro para outra pessoa com o dinheiro que você tem depositado, se aquela pessoa não pagar, o banco vai te pagar igual. Ele é o ente segurador. Ele que vai tomar o risco das operações de crédito que ele disponibiliza. Você vai receber o que foi combinado, o que foi acordado quando você fez o depósito na sua conta ou na sua aplicação. Isso é uma coisa diferente, por exemplo, na corretora. A corretora tem vários tipos de produtos e, por exemplo, se você investir aí talvez uma debênture, alguma outra coisa que não tem garantia do FGC, a corretora só vai estar fazendo aí a intermediação. Se aquela debênture, se a empresa não honrar aquela debênture, você vai perder o seu dinheiro. A corretora não vai te dar nenhum tipo de garantia e muito, né, nem o FGC. Seria diferente, por exemplo, se você investir num CDB por meio da corretora, mas a corretora não vai te dar a garantia. Quem vai te dar a garantia é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, por isso, há taxas diferentes. O banco tem que cobrar uma taxa para ele ser remunerado, porque o banco está lá. Você quer ir lá, você vai conversar com o seu gerente, o gerente vai estar lá disponível. As pessoas recebem salário, elas estão lá para te ajudar. Você pode fazer transações financeiras, algumas são isentas, mas o banco está lá. A corretora, apesar de ter uma sede física, elas não estão disponíveis em vários lugares. A maioria delas, pelo menos as que eu tenho, são concentradas em São Paulo. Eu até posso ir lá, mas assim, vou me deslocar até São Paulo, né, para conversar. Eles não vão fazer orientações nem nada nesse sentido.
você vai poder conversar no chat para ver o que aconteceu, mas eles não são os gerentes da sua conta. Você é seu próprio gerente. Então, por isso, eles cobram taxas diferentes do que o banco. O banco não é exatamente o vilão. Você tem que fazer a sua análise. Eu, por exemplo, não tenho conta em banco, eu tenho conta em cooperativa, né? Eles me cobram TED, assim, a partir de 2 TEDs ao mês eles me cobram. Mas eu tenho dinheiro lá justamente porque eu também tenho parte da minha reserva de emergência lá. Então, assim, se eu preciso de dinheiro, né, dinheiro vivo, eu posso ir lá e posso sacar. Isso não aconteceria, né, por exemplo, no Tesouro Direto, que daí ficaria disponível no outro dia, né, ou no mesmo dia, dependendo da hora que você fez o resgate. Então, assim, é possível dar uma analisada, né? Você pode ter a conta nos dois. Tem gente, muitos bancos aí estão fazendo contas digitais, isentas, né, para TED, enfim, tendo CDBs, né, 100% CDI com liquidez diária. Isso também é interessante. Os bancos estão tentando, né, pelo menos se modernizar um pouco. A gente vê aí com a influência dos bancos digitais. Isso é muito bacana pra gente. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui da live, né, porque senão passa da 1 hora e eu fico falando aqui direto. Então tá bom, aí temos aí 40 minutos. Vamos prosseguir. Aqui eu deixei algumas corretoras disponíveis aí para vocês darem uma olhadinha. Eu vou mostrar para vocês aí a interface delas, né, para vocês estarem olhando e também como que faz para abrir uma conta. É bem tranquilo. Aqui a gente tem a Clear, XP e Rico. Na verdade, elas são do grupo XP, né? Então, elas, né, fazem parte de um grupo só que elas têm, digamos, focos diferentes, né? Por exemplo, a Clear. Ela aí tem a corretagem gratuita para ações, tanto no fracionário quanto no lote padrão. A XP já cobra corretagem, a Rico também cobra corretagem, apesar de que ela, se eu não me engano, ela zerou agora, né? Foi recentemente. Então tem a Modal também, tem a Orma, que é muito tranquila, e tem a CM Capital, que ela também é zero corretagem no fracionário, e teria que dar uma verificada quanto que é para você operar no swing trade ou mesmo no day trade aí no lote padrão. Eu vou compartilhar aqui a outra tela com vocês, que eu deixei aberto as abas aqui para vocês darem uma conferida. Tudo certo aí com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Aqui a gente tem a Clear, né? Clear Corretora, vocês podem digitar aí Clear Corretora, ou XP Corretora, CM Capital Corretora, que já vai estar aparecendo aí o site. Vocês não precisam clicar necessariamente no anúncio, né? Mas logo abaixo, o link abaixo, geralmente é o link que vai direto para a corretora. Então, vocês podem ver aqui, ó, corretagem zero, né? Estou mostrando aqui, vocês não conseguem ver. Corretagem zero, ó, tem custos, né? Vocês podem dar uma olhadinha também. Conteúdo, analistas, enfim. Vocês vão vir aqui, abra sua conta, certo? E aí a página já vai estar direcionando vocês aí para colocar o seu nome, né? E-mail, CPF, data de nascimento, celular. No próximo, vocês vão terminar de colocar os seus dados, né? Preencher, né? Quanto que vocês recebem, enfim. E preencher o seu questionário. Quando for feito isso, as corretoras podem te enviar um e-mail solicitando documentos. Por exemplo, envie o seu comprovante de residência ou envie o seu documento de identidade para que eles possam estar aí confirmando as informações e saberem que você é você. Você vai então preencher seu cadastro, certo? E vai aí estar preenchendo o questionário que eu comentei aí anteriormente do perfil do investidor. Feito isso, né? Geralmente a Clear demorou 2 horas para efetivar meu cadastro, mas já sei de pessoas que demoraram aí mais tempo, né? Do meu namorado demorou uns 15 dias aí para eles conseguirem fazer o cadastro, que foi o CEP. Mas, em geral, é rápido, né? Eles vão te mandar um e-mail
com os seus dados da sua conta, sua senha para você estar entrando e a sua assinatura digital, que após o primeiro acesso você vai estar alterando, né, para sua assinatura digital de sua preferência. A senha também você pode estar alterando, né? Elas já vêm prontinhas com essa informação. Temos aqui a XP que está carregando. Aqui você pode conferir o site, né? Abra sua conta, você pode ver que tem um ícone aqui, ó. Ou abra sua conta aqui. Aqui, acesse a sua conta, se você já tem conta, né? Abra sua conta. Já vai estar aparecendo aí, né? A página. Mesma coisa, você vai confirmar os seus dados, né? De várias formas. Aqui temos a Modal Mais, que já vai aparecer aqui. Abra sua conta, né? Você pode estar clicando aí na conta. Vocês lembram que agora o Modal Mais é banco, né? Então aí, como eu já tenho minha conta faz tempo, né? Vocês vão poder estar aí criando a conta de vocês. Algumas corretoras, aí, por exemplo, a Modal e a XP, elas utilizam o sistema de token, que seria um código de verificação que você vai ter no seu celular. Você vai fazer a habilitação depois de ter criado a sua conta, seria uma chave de segurança para qualquer pessoa não conseguir fazer operações no seu nome. O que, por vezes, né, é um pouco irritante, porque toda vez você tem que estar com o celular na mão e, né, você está com o celular na mão para você conseguir fazer alguma coisa. Mas geralmente é só para você conseguir entrar na sua conta. Temos aqui a hora, uma corretora verdinha. Já vai abrir aqui para vocês. Ó, abra sua conta, né? Você digita aí os hiperlinks aí para você criar a sua conta, são bem fáceis, né? Então, mesmo o esquema das outras, né? Você vai preencher seus dados, né? Vai perguntar seus rendimentos financeiros, o que você já possui de patrimônio, para a corretora também poder saber quem é o cliente dela. Temos aqui aí agora a Rico. A Rico também, bem tranquilo. A Rico aqui tem uma partezinha legal, Tesouro Direto, renda fixa, né? Que aqui simuladores, né? Vocês já podem aí estar testando, né? Rentabilidade, enfim, testar a rentabilidade é uma coisa muito legal que a gente aprende a fazer. Aqui cadastre-se, né? Para você criar sua conta, ou aqui, ó, abra sua conta, ó, toda bonitinha, zerou, ó, e confirmando a informação aqui que eu passei para vocês, né? Zeramos a corretagem para investir em ações. Então, vocês só vão ter que verificar que se é o lote padrão ou se é o fracionário, certo? E vamos para a última aqui, CM Capital, que você consegue vir aqui, abrir sua conta, ó. Tem vários blogs, enfim, simuladores, eles também têm investimentos, ó. Você pode dar uma olhadinha até antes de ter sua conta, né? Que aí eles têm informações, né? O grupo, quem somos. Abrir uma conta online e grátis. Para abrir sua conta é online, tá? É online, claro, e grátis, né? Todas não cobram para você abrir sua conta, né? O que seria ruim, por exemplo, se cobrasse, né? Não faz sentido nenhum. Vamos abrir aqui, então, a apresentação. Algumas dúvidas que podem estar surgindo. App ou planilha? O que você pode estar aí utilizando? Vamos ver aqui. Né? Na verdade, você pode, com o tempo que você for escolhendo aí o seu perfil, você vai poder ver se o que te atende melhor é um app ou uma planilha, né? Eu no início usava a app, mas agora eu mudei para uma planilha porque o app não me atendia da forma que eu gostava, né? Mas isso é algo muito pessoal, né, de cada investidor. E aí dividir os investimentos em mais de uma corretora. No início eu tinha tudo junto, tudo na mesma corretora. Porque eu pensei, não, pensa que saco, tem que ficar entrando em várias corretoras, né? Mas com o passar do tempo eu
achei de forma mais organizada e dividida, né? Ações aí, carteira de longo prazo, dividendos, deixar na Clear, porque é zero corretagem, você só paga aí as taxas da B3, emolumentos, que para mim é mais vantajoso, né? Tendo visto que as compras no fracionário não são aí muito grandes. Deixei os FIIs em outra corretora, deixei na XP, né? Renda fixa na hora, CM aí para fazer swing trade, alguma outra coisa. Então isso vai ser de cada um de vocês, né? Se vocês preferem dividir em corretoras, eu acredito que fica mais organizado. Mas se você consegue se acertar em uma única corretora e aquela corretora te atende, então você tá ok. Custos. Como eu estava comentando antes com vocês, né? Tem os custos aí de corretagem, enfim, isso pode influenciar na escolha da sua corretora. Depende do tipo de operação que você vai estar realizando, né? Eu, por exemplo, isso ajuda também a dividir os investimentos em mais de uma corretora, porque você consegue fazer essa alteração de acordo com o seu capital que você vai destinar para aquele tipo de investimento e, né, fazer o seu investimento render da melhor forma possível. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de estar colocando no chat. Alguma pergunta que eu consigo estar esclarecendo. Essa live vai ficar salva, tá, pessoal? Depois a gente vai subir ela aqui para o Instagram. E você pode assistir ela mais tarde ou, né, se você não conseguiu assistir toda ela agora, ao vivo, você pode assistir depois. E compartilhar para todo mundo que você achar que é interessante e que com certeza vai agregar muito conteúdo. Então vamos ver aqui se alguém tem alguma dúvida. Pode ser que tenha um delay aí nos comentários. Ainda temos bastante tempo para estar aí conversando com vocês. Deixa eu dar uma verificada aqui. A Lili comentou assim, a Easy também tem o token. Pode ser que sim, né? Eu não uso a Easy Invest, mas pode ser que eles também tenham token outras corretoras, e aí porque corretoras tem várias, né? Tem aí também a Nova Futura, que acabei não colocando, né? Lembrei agora. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Pessoal dando coraçãozinho aí na live. Então tá certo, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando pra gente na DM, que nós vamos ficar felizes em estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Às vezes, né, não gosto de perguntar aqui no chat ou não dá espaço, né, para você escrever tudo que você gostaria. Você manda uma mensagem pra gente que vamos estar respondendo assim que possível, né? E também a depender do que a gente consegue ajudar vocês, certo? Que a nossa intenção aqui é passar conteúdo e ajudar todos a fazerem investimentos melhores, certo? Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos e até mais.